Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Eita, mas está fraco. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por mais esse dia que Ele nos dá, para estarmos na presença dEle. Como eu sou grato por Jesus, por estar vivo. Como nós precisamos ser gratos a Jesus pela vida. Eu não tinha parado ainda até a pandemia para pensar o quanto a vida é valiosa e o quanto eu desprezava a minha vida e não dava valor a ela todos os dias. Irmãos, cada dia que nós vivemos, nós precisamos agradecer ao Senhor. É um privilégio viver. Diga comigo, é um privilégio viver. Vamos dizer de novo, diga, é um privilégio viver. É um privilégio, irmãos, viver. E viver com saúde. Aqui estamos na presença dEle. Não tem nada melhor do que estar vivo com saúde na presença dEle. Alguns com a dor de cabeça, outros meio manco, outros meio usando óculos, mas nós estamos aqui. E vamos caminhar firmes na presença dEle até a volta dEle. Amém? Até a volta dEle estaremos firmes. Quando nós vamos cear, nós dizemos, nós vamos fazer isso até que Ele volte. Ele vai voltar. Sabe por que Ele vai voltar? Porque Ele está vivo, e eu sou prova que Ele está vivo. Quando o pastor estava orando aqui por cura, eu lembrei da última vez que Jesus me curou. Eu já fui curado pela terceira vez. Eu estava em um lugar em Marabá, e quando eu entrei dentro do bairro, eu senti como se fosse uma facada no meu estômago, e a dor tomou conta de mim, e eu sabia que eu ia morrer. Eu estava numa luta grande, e ali eu comecei a gritar, e chamei um discípulo, e esse discípulo passou na minha casa, pegou minha esposa, e nós fomos em desespero, em direção ao hospital. E quando a coisa apertou mesmo, que ficou feia, sabe de quem que eu lembrei? Do cego que gritava desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando eu lembrei do cego, eu falei: Jesus ouviu o cego, Ele vai me escutar também. E em Marabá tem uma ponte que atravessa o rio Itacaiunas, ela dá menos de 1000 metros. E quando o carro subiu naquela ponte, eu dei o primeiro grito. Eu disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque quando você está na morte, meu irmão, você grita forte mesmo. E no segundo grito que eu disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a mão dele entrou aqui e tirou na hora. E eu estava deitado no banco de trás do carro, e eu sentei. Quando eu sentei, eu disse: pode voltar para trás. Os gritos acabaram, mas eles quiseram me levar até o hospital. Não, pastor, o senhor está ruim. A minha esposa: vamos para o hospital. Eu cheguei no hospital e paramos o carro. Eu disse: não precisa entrar, porque eu não tenho mais nada. E eu fiquei olhando, e eu comecei a levantar a mão e orar pelos enfermos que estavam dentro daquele hospital, que não conhecia Jesus como eu conhecia. E Deus me disse: se eles me conhecessem como você me conhece, eu faria o mesmo por eles. Talvez você duvida, você vem aqui sem fé. Irmãos, mas o mesmo Jesus de ontem é o de hoje e é o de sempre. Amém? Ele cura, Ele está vivo. Jesus continua vivo, e Ele continua ouvindo a voz dos filhos dEle. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Esse aí parece que era aleluia. Quando nós, meu Deus, o pai conhece a voz do filho, viu? É identificável. Abra sua Bíblia comigo nessa tarde, livro de Salmo 128, por favor. Do versículo 1 ao 4, a minha Bíblia, a tradução dela é NVI. Diga comigo: Jesus está vivo. Eu acho que você não acredita não. Vou te dar mais uma oportunidade, que Jesus está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo, Ele está vivo. Ele está vivo, Ele está vivo. Jesus está vivo, irmãos. Nós estamos aqui nessa noite por causa dEle.
Salmo 128, versículo 1 ao 4, diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Papai querido, em nome de Jesus, submetemos o nosso espírito ao teu espírito, para aprender dos céus aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós nessa noite, em o nome de Jesus. Irmãos, eu nunca tinha lido esse versículo, esse trecho desse capítulo, olhando para a família. Meus olhos nunca tinham sido abertos, que aqui está a descrição de uma família. Em Salmo 128, do 1 ao 4, está descrevendo uma família cristã, uma família de crentes. Você é crente? Sua família é crente? Aqui está descrevendo o que Deus deseja e como Deus deseja. Então, como está a nossa família? Nossa família está dentro do modelo, está dentro do padrão divino. A nossa família, como homens e mulheres de Deus, precisa ser estabelecida dentro do padrão divino. E tudo aquilo que possa estar fora do lugar, Jesus te ajuda a consertar. Não tem nada que Jesus não pode te ajudar a consertar. Ele pode todas as coisas. Amém? Então, esse salmo está falando de uma família cristã. E as características dessa família, no versículo 1, é assim: como é feliz quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Irmãos, a alegria é uma característica de uma família cristã. Essa alegria, essa felicidade, a felicidade ela amplia para o lado das circunstâncias, mas nós não dependemos de circunstâncias para estarmos alegres, porque nós temos Ele, e Ele nos basta. E quando nós temos Ele, a presença dEle traz alegria. Diga comigo: a presença dEle traz alegria. Diga: a presença dEle traz alegria. Irmãos, a presença dEle traz alegria. Então, irmãos, o que nós precisamos analisar? Nós temos que analisar que se dentro da nossa casa, se dentro da nossa família, há uma tristeza muito constante, quer dizer o quê? Que essa família não está caminhando dentro dos padrões de Deus, e alguma coisa dessa família pode estar fora dos padrões de Deus. Diga: Deus, sonda a minha casa e coloca a minha família dentro dos teus padrões. As tristezas elas virão, os momentos difíceis virão, mas uma tristeza constante, irmãos, não pode estar dentro da casa de um homem de Deus. Tristeza não, alegria sim. Tem pessoas que ele já passa de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias, sem saber o que é viver alegria. E às vezes a alegria não está vindo por causa de uma circunstância. Mas nós não podemos olhar para as circunstâncias. Nós precisamos estar olhando para Ele. Olha o versículo 2. Veja bem: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Outra coisa, irmãos, outra característica, dentro de uma família estabelecida por Deus. Nessa família cristã, é uma família próspera. Alegria e prosperidade faz parte da família cristã. Anote isso aí, se você não está anotando, anote. A alegria e a prosperidade precisa fazer parte da família cristã. E o que é prosperidade, irmãos? Estude sobre prosperidade. Aprenda sobre prosperidade. Prosperidade não é ter tudo o que eu quero, mas é ter o que eu preciso. Quando Deus me chamou, eu tinha medo. Eu tinha medo de passar fome. Eu tinha medo de largar as coisas, eu tinha medo de largar a minha segurança.
A minha segurança eram bens materiais, era boi, era terra, era dinheiro. Mas Deus me disse um dia: no caminho do seu chamado, pode não ter o que você quer, mas vai ter tudo o que você precisa. E eu agarrei essa palavra, eu carrego ela até hoje. E eu não quero dispensar essa palavra nunca na minha vida. Ela veio dos céus, ela veio do coração de Deus. Então, irmãos, prosperidade. Teve um tempo, quando Deus estava me tratando, Deus me pega, me tira de Altamira, onde eu morava, me leva para Araguaína, me coloca dentro da mão dele. E eu fui ser tratado por Deus. Não tem nada, irmãos, melhor do que você ser tratado por Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai passando a gente no engenho dele e vai apurando aquilo que é bom, e o bagaço ele vai jogando fora. Porque às vezes nós queremos servir a Deus com bagaço e tudo, mas com bagaço não desce, irmãos. O bagaço não alimenta, o lugar do bagaço é no fogo. Bagaço, quando você moe uma cana, o lugar do bagaço é debaixo, é lá debaixo da fornalha para ferver a garapa, para ela se tornar o açúcar, para ela se tornar aquilo que é bom. Sabe, e eu fui passado junto com a minha esposa, e eu passei 2 anos. Eu passei 2 anos sem trabalhar, sem saber o que era dinheiro. E eu nunca dormi um dia com fome. Deus cuidou da minha família, Deus cuidou da minha casa. E mesmo eu não tendo salário, mesmo eu não tendo abundância de dinheiro, eu continuei sendo próspero, porque eu tinha todos os dias o que eu precisava. Sabe, o maná, quando eu ministro sobre o maná, hoje eu ministro com autoridade. Eu sei o que é o maná, irmãos, eu sei o que é esperar comer no almoço e não ter o para janta. Mas quando chegar na janta, não dormir com fome, porque Ele nos sustenta. Ele manda alguém, Ele traz alguém. Você pode dormir tranquilo. Se o Senhor for o seu descanso, você pode estar tranquilo com a sua família. Se o Senhor for o seu Deus de verdade, você pode ficar tranquilo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. É promessa de Deus. Então, estude sobre prosperidade, para que você possa aprender. E olha o versículo 3, o que está dizendo? Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Irmãos, veja bem, a mulher é o quê? A Bíblia está dizendo que a mulher é uma videira. Diga comigo, videira. Você está do lado de sua esposa, diga para ela, você é uma videira. Irmãos, e não está dizendo que é apenas uma videira, está dizendo que é uma videira o quê? Joga aqui o versículo, por favor. Uma videira o quê? Frutífera. A esposa é uma videira frutífera. Então aqui está falando dessa família. A sua esposa é frutífera. Esposas de um lar cristão precisam ser esposas frutíferas. Uma esposa que não é frutífera dentro do casamento, não vai dar para nós entrarmos aqui no frutífero da esposa, porque senão vai dar outra ministração. Mas vai estudar aí, vai perguntar para Deus quais são os frutos que você precisa dar. E olha, os filhos são o quê? Os filhos são como broto de oliveira. Sabe, a uva não é podada todo ano, não é cortada. Quando você chega, depois da colheita, está tudo cortado. Por quê? Porque depois vai sair os brotos. Os brotos é a garantia da próxima safra. Os filhos são a continuidade daquilo que você iniciou. Só 2, aleluia. Os filhos, quantos aqui têm filhos? Os filhos são a nossa continuidade, irmãos. Os filhos são o broto que está nascendo de nós. Aqueles que virão depois de nós. E olha só. É nos brotos que vem a colheita. Vem a poda, mas depois da poda, vem os filhos que vão frutificar, vão dar sequência à nossa família. Diga, Deus, me ajuda a entender e compreender. Então, irmãos,
aí também está falando de outra coisa. Olha o versículo 4. Ainda no versículo 3 diz assim: está falando de sua mulher como videira frutífera, seus filhos como brotos de oliveira, ao redor da sua família precisa da mesa. É necessário a mesa. Como está a mesa na nossa casa? A mesa faz parte da família cristã instituída por Deus. A mesa, irmãos, é na mesa que se olha um para o outro. A alimentação juntos é o momento juntos. E hoje a mesa está tão difícil, não é verdade? O tempo consome a mesa. Tem casa que não tem mesa. Tem casa que é cada um para um lado, porque um almoça num horário, outro almoça em outro, o marido nem vem almoçar, a esposa não vem também, os filhos são 24 horas, irmãos, e a correria do mundo está aí, sabe para quê? Para destituir a família cristã do jeito que Deus desejou. A correria do dia a dia está aí, eu sei o que é isso, irmãos. A correria também, às vezes é dentro da igreja, é na vida dos pastores, é na vida dos líderes. Mas Deus tem esse padrão, então nessa noite, avalie a sua família. Essa palavra é uma palavra de avaliação. Nós estamos aqui trazendo essa palavra, avaliando e fazendo uma comparação, para ver se a nossa família ela está realmente dentro dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Você está compreendendo de onde eu estou trazendo, para que a gente possa fazer uma comparação hoje? Para ver se a nossa palavra está caminhando dessa forma hoje? Aduba, irmãos, aduba a família. É tempo de adubar a família. Às vezes a família está fora do lugar porque não tem adubo. Ah, pastor, o que é adubo? Eu falo desse jeito porque eu sou da roça. Eu sou do mato, eu cresci no mato. Eu sou rural. E a minha esposa fala, o povo não vai entender seus exemplos. Mas vai, diga: Deus, me ajuda. Você sabe o que é adubo? Adubo que coloca no pé da planta. A esposa é como uma videira frutífera. Então o esposo, o marido precisa adubar a esposa. Você aduba a Sara, Raimundo? Aduba, larga adubo no pé dela que dá. Adubando dá. Diga comigo, adubando dá. Dá, irmãos, tudo que você coloca adubo dá. O que é adubo, pastor? Como é que aduba a esposa? Como é que aduba a esposa? Algum marido sabe o que é um bom adubo? Eu descobri que Pix é um bom adubo. É ou não? É. Olha para o seu marido aí e diga: me aduba hoje. Aduba ela, marido, porque adubando frutifica. Adubando vai frutificar. É isso aí, irmãos. É adubando. Às vezes o adubo que a sua esposa precisa é um descanso. Descanso também é adubo. É ou não é, esposas? Então, descanso. Dê um dia de descanso para ela, dê 2 dias, dê 3 dias. Dê o descanso que ela precisa. Dê o descanso que ela precisar, para que a sua família entre dentro dos padrões de Deus. Talvez tudo que você precisa, para que a sua família entre nos padrões de Deus, é você dar uma semana de descanso para sua esposa. Pense nessa palavra. Pastor, você não vai falar nada dos maridos? Não vou. Manda mais um Pix. Sabe, irmão, lá em Palmas tem um lanche, que é baratinho, um lanche bem baratinho mesmo. Você vai lá, como um x-tudo, ele acaba de inchar a barriga da gente, ele enche um pouco e enche o resto.
Sabe, tem dia que eu não posso levar minha esposa para comer uma pizza, mas eu levo ela para comer um x-tudo lá daquele lugar. Mas eu levo. Nos lugares que nós já passamos, nos tempos difíceis, também, hoje está mais fácil, graças a Deus. Mas quando eu não podia levar ela numa boa pizzaria de jeito nenhum, eu levava ela para comer um hambúrguer. E às vezes não tinha carne no hambúrguer, acabou e não tinha outro lugar para ir. Você já morou numa cidade onde só tem uma lanchonete? Hoje eu acho que tem mais, eu já morei. Então só tinha naquele lugar. E o povo era desaforado ainda. Não tem hambúrguer para colocar no pão. E se quiser, come sem, manda para cá. Não deixe nada entristecer você, irmão. No momento que você estiver com a sua família, construa boas memórias. Construa boas memórias. Acabou o queijo, agora não tem queijo, então traz sem queijo também. Acabou o ovo também, então traz sem ovo. Traz só o pão com manteiga, mas nós vamos nos alegrar com pão com manteiga. Irmãos, e depois que você come um pão com manteiga, ou você come uma picanha, depois que você está cheio, é tudo igual, você não quer mais nada. Então para que entristecer? A gente vai aprendendo essas coisas. Quando eu comecei a ser provado nessas coisas, um dia vim de Araguaína para Marabá, eu tinha um carro que não podia passar de 40. Eu atravessei a balsa, entrei, e os carrão tudo indo embora, vão, passando. E eu com um sonzinho ligado dentro dele, oh glória, Jesus é bom. Eu sou provado no que prego, sabe? E passando os carrão, daqui a pouco, que eu passo, já era noite, tarde da noite, um carrão com o pneu furado. Fomos embora, o cara estava trocando o pneu, o carrão passou por nós de novo, foi embora. Andamos uns 10 quilômetros, que ele tinha passado por nós, pneu furado de novo. Eu falei, carro não tem 2 step. E o cara deu com a mão, e eu falei, eu vou parar, minha esposa está tarde, pode ser ladrão. Eu digo, não é possível que um ladrão vai se converter uma hora dessa, que ele me parar, eu vou dar Jesus para ele até. Aí dei ré no carro, encostei lá. Ele disse, rapaz, você podia me emprestar um pneu, alguma coisa aqui para mim ir embora, porque eu estou aqui. E eu disse, eu só te empresto com uma condição. Vamos ver se vai conferir os furos aqui direitinho, e se conferir, você vai encostar ali e vai deixar eu trocar o seu pneu. Aí ele disse, não, assim não. Eu digo, então tchau. Ele disse, como assim? Encostou lá, e eu fui trocar o pneu dele. Todo tempo tu és bom em todo tempo. E o macaco, e ele sentado lá. Quando eu olhei, a mulher que estava com ele era a mãe dele. Ela começou a chorar, e ela começou, chorodei cababá, soroderei barás. Aí sabe o que aconteceu? Ela disse assim, o senhor é crente, não é moço? Eu disse, eu sou. Qual igreja que você é? Aí eu abro a boca, Nova Aliança. Ela disse, me dá o endereço da igreja. Pastor, ele é desviado. Eu disse, deu para perceber quando ele passou na carreira. Aí ele olhou para mim e disse, domingo eu estou na sua igreja. Sabe, irmãos, às vezes o carro velho é para contribuir com você, que se eu tivesse no novo, isso nunca teria acontecido, eu nunca poderia contar essa história. Às vezes você acha que tem coisa que atrasa na sua vida, não é. Você já entregou a sua vida para Ele? Se você entregou, confia. Entrega e confia, porque Ele sabe trabalhar. Diga, Deus, me ajuda. Que o Senhor possa nos ajudar a entender o plano dEle. Construa memórias afirmativas com as suas famílias. Olha o que diz Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do uma recompensa que ele não vende.
Ele dá. Uma recompensa que Ele dá. Quem te deu os seus filhos? Deus. E talvez você não tenha os seus filhos hoje da forma que você gostaria que eles estivessem. Mas se você entrar para o seu quarto, dobrar o seu joelho e gritar: Deus me ajuda, Deus me ajuda em relação àquele filho, Deus, o Senhor conhece a situação dele, Deus me ajuda, eu errei, foi eu que errei, ou foi ele que errou, não importa. Os céus começarão a agir em teu favor. Porque tudo que Deus quer é que a sua família esteja estabelecida nessa terra, de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Ele está doidinho para que a sua família seja feliz e próspera, para que a sua esposa seja adubada, para que a sua casa frutifique, para que seus filhos frutifiquem. Irmãos, imagine se você não tivesse filho, imagine você sem filho. Imagine pastor Nonato se o senhor tivesse filho. Não prestaria essa vida, pastora. Não prestaria, não teria o Judá, não teria, sabe? Tem jeito para a sua família. Tem jeito para a sua família. Vá para a palavra, vá meditar nesses salmos. Nossos filhos quem nos deu foi Deus. E às vezes, irmãos, infelizmente, nós erramos, nós não somos perfeitos. Todo homem está sujeito a errar com a sua família. Talvez você é como eu, que um dia errou com a família que teve, mas Deus deu uma oportunidade. Eu não quero errar de novo. Eu não quero errar de novo. Diga: Deus, ajuda o pastor a não errar de novo. Ah, você começou forte e terminou fraco. Diga: Deus, ajuda o pastor a não errar de novo. É assim, meus irmãos, é eu por você e você por mim. Começou todo mundo forte, quando falou que era para mim, todo mundo calou. Para mim vale também. Essa família que ela está dentro desse padrão. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque o mundo nos atrai. O mundo nos atrai todos os dias. A gente quer um carro, depois quer outro, depois quer outro, depois quer outro, e não está errado. Se você puder ter, tenha mesmo, tenha o melhor que você puder. Mas às vezes, o mundo vai nos atraindo a certo ponto, que aquilo que é importante passa a ficar para trás. E não pode. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos numa aflição tão grande. Às vezes a gente passa o carro na frente dos bois e não pode. Às vezes tudo que nós precisamos é atrasar o nosso padrão de vida, para que tudo entre num controle. Atrase um pouco o seu padrão de vida, saia das dívidas. Saia da correria, pare com a correria. Ah, eu vou trocar meu carro e eu vou ficar devendo 160 parcelas. Vai ter que trabalhar para pagar, porque a homem de Deus não vai atrasar. Mas aí vai ter que levantar mais cedo, não vai ter sábado, não vai poder vir nos congressos, vai chegar no culto atrasado, vai estar cansado, vai estar dormindo. E o filho que precisava do abraço pela manhã não vai ter o abraço do pai, aquele carro não vai valer a pena na sua vida. Mais um pedaço de terra, mais uma fazenda, mais um boi não vai fazer diferença na sua vida, vai atrasar a sua família, vai tirar você dos padrões de Deus. É assim que o mundo está, e nós como igreja precisamos tomar cuidado para não entrar nessa correria e nesse padrão. Prosperidade Deus tem para todos nós, mas não queira o que Deus não quer te dar. Sabe o que Deus quer? Mais do que te dar prosperidade, olhar a sua família e ver que ela está dentro dos padrões dele. É isso que importa, irmão. Sabe por quê? Porque tudo vai passar, e quando essa vida passar, quando você estiver velhinho, quando você estiver velho, você vai olhar e você vai dizer: combati o bom combate. Está aqui minha família. Seus netos vão chegar e dizer com 5 meses: vovô, vovô, né? Papá. Que alegria, irmãos. Que alegria. Quantos pais não têm relacionamentos mais com os filhos, e quantos avós não contemplam os netos, porque os filhos perderam a relação com os pais. Quando seus filhos perdem a relação com você, quando você perde o afeto por eles, eles vão perder por você. E os seus netos vão crescer longe de você, e você não vai ter alegria na velhice. Isso não compensa, isso não vale a pena por riqueza nenhuma.
Porque quando tudo passar, você vai ver que as riquezas não valeu tanto a pena quanto a família que você poderia ter. Diga: Deus, me ajuda. Um dia eu perguntei para um senhor de mais de 80 anos, quando eu perguntei para ele: teria alguma coisa que o senhor por acaso mudaria na sua vida? Ele olhou para mim e disse: tudo, pastor, eu mudaria tudo, eu faria tudo diferente. Eu disse: como assim? O senhor é um homem rico. Ele disse: dinheiro não vale nada. E um rico, irmão, olhar para um pastor e dizer assim: dinheiro não vale nada, meu Deus. Ele disse: eu faria tudo de novo. Aquele homem perdeu a primeira família, perdeu a segunda, perdeu a terceira. E estava com a namorada de 16 anos. E aquela mulher só roubando dele. Ele sabia de tudo, mas não podia fazer nada, porque não tinha força, não tinha mais ninguém por ele. Que futuro mais ordinário, irmãos. O cara tinha muito dinheiro, mas não valia nada mais o dinheiro dele. Não tinha alegria de viver, não tinha alegria de vida. A alegria, ela precisa ser contínua na nossa vida. Talvez você tenha vivido tristezas, talvez você tenha caminhado triste nesse tempo. Manda a tristeza embora, irmãos, e decide viver alegre com o que você tem. Conserte a sua família, contemple a sua família. Contemple a sua família. Ah, mas meu filho é ordinário demais. Pare de amaldiçoar ele. E diga: meu filho não é o que eu quero, mas vai ser. Comece a orar por ele, interceda por ele, que Deus vai fazer grandes coisas nesse tempo pela sua casa. Deus quer a sua casa de pé. Pastor, a minha esposa, você não sabe, porque você não sabe, pastor, o tanto que ela gasta. Pare de gastar, esposa, à toa. Pare de comprar mais um sapato sem necessidade, para que seu marido tenha paz, para que você tenha paz, para que você não queira calçar mais um sapato para mostrar para as outras pessoas que não quer ver seu sapato. Às vezes a gente trabalha tanto para adquirir as coisas, para mostrar para os outros o que eles não querem ver, e vamos destruindo a nossa família. Isso não vale nada, não compensa. O que compensa nessa vida, mais do que tudo, é ter uma família alegre, dentro dos padrões divinos. Sabe, irmãos, depois que a gente enche a barriga, tanto faz se foi de uma coisa ou de outra, você vai dormir tranquilo do mesmo jeito. Mas Deus vai ser misericordioso com você, que Ele vai te dar até aquilo que você não imaginava. Ele é misericordioso para nos entregar até aquilo que nós não pedimos, quando nós o esforçamos para estar dentro dos padrões de vida dEle, da família dEle, porque a família está no coração de Deus. Diga comigo: família está no coração de Deus. Olha Provérbios 13:12. 3:12. Provérbios 3:12. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Pai, não ache que o seu filho não possa ganhar um não seu. Ele pode, ele precisa. Ele não só pode, mas ele precisa. O seu filho precisa conhecer esse gesto aqui, ó. Não. O seu filho precisa conhecer o seu dedo fazendo assim, ó. Irmãos, tem casa que a gente chega, o cachorro do cara está lá, o cara fala: passa aqui. O cachorro deita. Nem o cachorro respeita o cara. Se eu chegar na sua casa e você falar: sai do cachorro, e seu cachorro ficar lá, eu sei que você não manda na sua casa. Irmãos, um cachorro, quando eu chego num lugar, eu já vou para o rumo dele, que ele é meio enjoado. Rapaz, passa, moço. Um dia eu perdi uma ovelha. O cara tinha um gato que mordia, moço, eu não sabia. Fui visitar o cara. Aniversário do cara, parabéns. E ele disse: cuidado que o gato morde. Eu disse: prende ele, moço. E o gato lá. O gato foi no pé do meu discípulo, assim. Aquele grito, eu digo: meu Deus. Eu já fiquei arrepiado. Daqui a pouco,
O gato vai no pé do outro discípulo e pá! E o pessoal diz: pastor, cuidado com o gato. E ficou esfregando as pernas. Rapaz, eu descuidei, botei a perna para trás do banco. E o gato veio, mas não deu tempo, irmão. Quando ele mordeu, eu larguei nele um tapa com tanta força, que ele bateu na parede. E ele já bateu andando de ré. E o gato era de estimação, eu não sabia, o cara não voltou mais na igreja. Mas vai voltar. O dia que o gato morrer, ele vai esquecer disso. Estava na cabeça a defesa da gente. Família fora do lugar, irmãos. O cara deixou de ir para a igreja por causa do gato. Olha, passou a não gostar de mim, gostava mais do gato do que do pastor. Um dia o cara passou lá em casa procurando um pastor alemão. Rapaz, você não viu um pastor alemão passando aqui não? Eu digo: rapaz, eu não vi não. Eu disse: quanto vale um pastor alemão? Rapaz, uns 5, 6 mil. Eu falei: moço, está valendo mais do que eu, um pastor brasileiro. Tem gente que dá mais valor a um pastor alemão do que um pastor brasileiro. Quanto vale seu pastor? Quanto vale seu cachorro? Deus me deu uma palavra sobre isso, mas não é sobre isso que nós vamos ministrar. Deus me deu uma palavra: o seu pastor e o seu cachorro. Quase morri de vergonha, não foi para você não, foi para mim. Precisamos ter cuidado, irmãos, para não mostrar para a sociedade que tivemos um sucesso lá fora e ao mesmo tempo um fracasso em casa. Sucesso lá fora e fracasso em casa é fracasso em todo lugar. Se você está tendo muito sucesso lá fora e fracasso na sua casa, você já é um fracassado. Você não pode fracassar na sua casa mais. Conserte tudo que precisa ser consertado. Ah, pastor, estou pensando em separar. Separa não, você não vai achar outra melhor não. Ah, pastor, ele é ruim demais. Chama os presbíteros, os discípulos, converse com ele que ele vai ser acompanhado, vai ser ajudado. Irmãos, é fácil ajustar um casamento. Não é difícil não. O casamento termina por coisas bobas. Um dia chegou um casal querendo separar. Vamos separar? Eu digo: qual o motivo? Não, pastor, o senhor não aguenta ele mais, não sei o quê. O que é que ele faz? Que ele está te agredindo? Não, pastor, ele não coloca a roupa dentro do cesto. Recém-casados, compramos um cesto, coloca lá. E ele só tira a roupa e coloca em cima do cesto. Aí fica em cima do cesto a roupa suja. Eu falei: meu pai do céu, o que eu vou fazer agora? Meu filho, e aí? Não, pastor, o meu costume, que eu cresci colocando a roupa em cima do cesto. Eu falei para ela: tá fácil, arranca a tampa do cesto. Ela arrancou. Falei: agora eu quero ver você colocar a roupa em cima do cesto. Irmão, olha só. Depois vieram de novo com o problema de uma pasta de dente, creme dental. Não, pastor, aqui ó, ela aperta no meio assim, pastor, e metade volta, metade vai para frente. E eu falei: como é que faz? Não, tem que ir dobrando, que vai saindo, quando acabar, acaba tudo, porque senão fica resto para trás. Falei: meu Deus, e essa agora? Aí eu falei: quanto custa um creme dental? R$2. Eu digo: então agora você vai comprar um para você e um para ela. Você vai apertar rolando e ela vai apertar do jeito que ela quiser. Acabou o problema do casamento. Seu casamento não tem problema. Você é um crente. Não se separe, não destrua sua família. Não deixe o diabo pegar os seus filhos por causa de uma besteira. Tudo que o diabo quer é pegar os seus filhos longe de você. Corrija os seus filhos. Cuidado com a correção, para não exceder na correção. Não corrija com raiva nem com ódio. Porque quem se faz presente na raiva e no ódio é o diabo. Então você não pode ser instrumento do diabo para corrigir o seu filho. Converse com ele, pegue na mão dele, segure na mão dele e diga: olha para mim. Olha para mim, eu vou conversar com você. Não faça isso mais, não pratique isso mais. Não fica batendo cabeça de menino, chutando perna de menino. Converse com ele, tenha autoridade. Tenha autoridade com a sua família. Tome o lugar de sacerdote, tome o lugar que é seu. O lugar de sacerdote é o lugar do marido. É onde Jesus disse:
O marido é o cabeça da igreja, é o cabeça da sua casa, assim como eu sou o cabeça da igreja. Imagine se Jesus não fosse o cabeça dessa igreja, irmãos, que bagunça que seria aqui, que bagunça que seria a igreja. Agora, do mesmo jeito, é um lar onde o marido não é o cabeça. Tome o lugar de sacerdote que é seu, é seu. Ah, pastor, minha esposa invadiu o meu lugar. Invadiu porque você não tomou. Irmão, ninguém entra nesse lugar aqui, ó. Esse lugar aqui é meu. Você pode chegar, você pode empurrar para lá, empurrar para cá, mas esse lugar aqui é meu. Ninguém toma ele. Se alguém tomou o lugar de sacerdote, é porque você saiu, você cedeu o lugar. Diga: Deus, me ajuda. Glória a Deus. Sucesso lá fora e sucesso em casa também. Várias famílias chegam na igreja hoje por causa disso. Quando nós lembramos de Davi, de que nós lembramos? Até que hora eu tenho? 10 minutos. Quando nós lembramos de Davi, nós lembramos de um guerreiro, nós lembramos de um homem valente, nós lembramos de alguém forte, nós lembramos de alguém que venceu. Irmãos, mas eu tenho certeza que você não queria o futuro dos filhos de Davi para você. Eu não queria. Esse valente, esse guerreiro, ele venceu lá fora. Mas como foi a vida dele em casa? 1 Reis 2:25. Como foi a vida de Davi? Como foi o fim dos filhos de Davi? E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que ferisse e matasse Adonias. Adonias era filho de Davi. Salomão era filho de Davi. Agora o pai olha um filho matando o outro. Você queria isso para a sua vida, irmãos? Não. Eu não queria isso para a minha vida de forma nenhuma. Adonias morre matado. Pior, pelo seu próprio irmão. 2 tristezas num dia só no coração de Davi. Agora olha 1 Reis capítulo 1 versículo 6. Capítulo 1 versículo 6. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Se for preciso, contrarie o seu filho, irmãos. Diga para ele: não, não. Davi nunca tinha contrariado o filho. Davi não contrariava os filhos. Mas lá fora, a quem ele desse ordem: mate esse morria, deixe esse viver, esse vivia. Irmãos, a dor no coração de Davi. Tem pais que pagam alto preço hoje, porque não corrigiram seus filhos na hora certa. Sabe quando a gente começa a amansar uma junta de boi? Desse tamanhozinho assim, quando é bezerro. A gente amansa nossos filhos quando é bezerrinho, irmão. Depois que vira Nelore, aí não adianta querer, porque ele tem força, ele passa por cima de nós, atropela. Tem pai que quer corrigir um filho depois que está velho, aí não adianta mais, já está com o pescoço grosso. Mas aí você pode dizer aquela frase que eu lhe disse agora: Deus amansa Nelore velho também, tá? Deus tem uma argola que passa no nariz dos filhos, bruto, e amarra, e traz de volta, quando o joelho do pai está lá no quarto. Deus, me ajuda. Deus, me ajuda. Ele é teu. Você tem filho marruco aí? Se você tiver filho marruco, desobediente, começa a fazer isso. Faça isso 40 dias para você ver. Entre para o seu quarto para você ver. Deus traz ele, faz ele virar um bezerrinho. Quando Davi coloca nome de Adonias, filho de Davi. Davi tinha boas intenções. A melhor das intenções. Davi usa a melhor das intenções para colocar o filho, o nome dele no filho, Adonias, aquele que pertence a Adonai, aquele que pertence ao meu Senhor. Você já viu o pastor Nato pegar uma criança aqui, levantar ele, apresentar ele ao Senhor, virar de cabeça para baixo? Ei!
aquele que pertence ao Senhor. Mas não adianta você trazer o seu filho, colocar na mão do pastor e dizer: esse pertence ao Senhor, esse é o meu Adonias, ele pertence ao meu Adonai, e você não traz ele para a igreja, você não ensina ele em casa. Nos padrões divinos, quem ensina os pais não é a igreja nem a escola, são os filhos, são os pais. Quem ensina os filhos são os pais. Diga comigo: no padrão divino, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. Deus vai cobrar o nosso filho de nós. Aquele que pertence ao meu Senhor. Boas intenções não evitam tragédias. Você tem boas intenções para o seu filho, mas se você tiver boas intenções, sem atitudes, você não vai evitar uma tragédia na vida dele. Boas intenções precisam vir acompanhadas de boas atitudes. O dia que Deus entregou o seu filho a você, junto com o seu filho, Ele te entregou responsabilidade. Todo filho que Deus te entregou, no dia que Ele te entregou a responsabilidade de criar esse menino. E talvez você errou, mas tem jeito. Diga comigo: tem jeito. Davi agora tem outro filho, ele coloca nome nesse filho de Absalão. Agora tem outro filho, agora eu vou colocar nome nesse aqui de Absalão. E o que quer dizer Absalão? Qual é o significado do nome Absalão? O pai da paz. Agora, o pai da paz, o meu filho, eu consagro ao Senhor, o pai da paz. Mas será qual foi o fim do pai da paz? Qual foi o fim de Absalão? 2 Samuel capítulo 18, 14 e 15. Qual foi? E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos seus escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. O filho do rei, que o significado dele, o pai da paz. Agora o pai da paz estava sendo morto pelo comandante do exército do pai. Misericórdia. Qual o significado do nome do seu filho? Nós procuramos nomes bonitos, nomes significativos, nomes bíblicos. Mas nomes bíblicos, se não forem acompanhados de atitudes bíblicas, seu filho corre o risco de uma tragédia. Diga: Deus, me ajuda a corrigir os meus filhos. O soldado do próprio pai mata Absalão. Absalão queria o quê? Absalão estava correndo atrás de Davi. Absalão queria tomar o lugar do rei. Por que ele queria tomar o lugar do rei? Porque ele não via o rei como um pai, ele via o rei como um concorrente. E ele expulsa o pai, e na batalha ele morre. Se você não corrigir o seu filho hoje, for pai dele hoje, amanhã ele vai te ver como um concorrente e vai botar você para correr. Talvez alguns de vós já estão correndo dos filhos, mas tem jeito. Com Jesus tem jeito, Ele está vivo. Ele está vivo. Você está aprendendo um segredo hoje, que há muito tempo eu uso. Qual é o segredo? Quem tem filhos aqui? Tem alguém na salinha? Tem criança na salinha? Pois é, agora imagine que você escuta o seu filho gritar lá na salinha: pai, socorro! Pai, me ajuda! Você vai dizer assim: meu filho, espera aqui, eu vou ouvir a pregação aqui primeiro, depois eu vou ir. Você faz isso? Não, você vai na hora. Sabe, irmãos, isso é sério, o mundo espiritual é real. O pai conhece a voz do filho. O Deus não aguenta ouvir você pedir a ajuda dele e ele dizer: não, semana que vem eu vou te ajudar. Ele vai na hora. Ele vai de imediato. Não deixe seu filho ver você como estranho. Davi desejou ter morrido no lugar do filho. Quando viu o filho transpassado, diga: ah, meu filho Absalão, ah, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Às vezes o pai ou a mãe chega na porta da cadeia, desesperado, e diga: prende eu, ao invés de prender ele. Mas errou na conduta. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Depois vem Amon. Amon, diga comigo: Amon.
2 Samuel 13, 10 e 14 nós já passamos. Amon, irmãos, quer dizer aquele que é fiel. Amon, aquele que é fiel. Davi olha, Amon, aquele que é fiel. Sabe o que aquele que é fiel fez? Estuprou Tamar, a própria irmã. Grande vergonha em Israel. E quando ele expulsa Tamar, quando ele estupra Tamar, Absalão ainda estava vivo, não tinha morrido ainda. Ele vai e manda matar Amon. Irmãos, não deixe isso entrar na sua família, não deixe esse espírito de morte entrar na sua família. Se você está olhando mais para as coisas do mundo, pare hoje, volte os seus olhos para a sua família e comece a consertar na luz da palavra tudo aquilo que precisa ser consertado, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar aí nessa hora.